Olá, meus irmãos, mais um Guia Tempo com Deus. Antes de ler o texto de hoje, eu quero te encorajar a curtir as publicações da Igreja Batista São Pedro, assim também como a se inscrever, caso você ainda não esteja inscrito. Vamos lá para o texto de hoje? Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escravos de Cristo Jesus. Paulo, ele era o apóstolo, aquele que teve um contato direto com Cristo, aquele que alcançou todo mundo conhecido da época com a pregação do Evangelho, aquele que esteve em diversas viagens missionárias, aquele que deu uma exortada, em Pedro. Todos nós temos uma visão de Paulo como alguém de fato importante, grande, com contribuições fundamentais para o Senhor, para Cristo Jesus e para o avanço do Evangelho. Mas Paulo, ele tinha uma visão adequada de si mesmo. Paulo, quando lá em Atos relata que, não vou recordar o nome agora, mas alguém se ajoelhou diante dele para o saudar, ele falou: coloque-se de pé, porque sou homem como vocês. Paulo se via como o maior dos pecadores e o menor de todos os santos, como aquele que não era nem digno de ser chamado apóstolo. Paulo tinha uma visão correta, uma visão bíblica de si mesmo. E dentro da postura e da atitude de Paulo, olhando aqui a sua saudação, algo que se repete em outras cartas de Paulo, Paulo não era alguém que caminhava sozinho. Aqui diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Não há vida cristã saudável caminhando sozinho. O apóstolo Paulo, embora aqui não diga que Timóteo seja o seu mentor, pelo contrário, ele era o mentor de Timóteo, mas fica evidente em todas as suas cartas, seja na saudação inicial, seja na saudação final, de que Paulo tinha consciência de que existiam pessoas com ele. Ele poderia se apresentar só como o apóstolo Paulo, ele se apresentou em outras cartas, não incluiu outras pessoas, mas você percebe que há evidências bíblicas de que Paulo sabia, que ele não estava fazendo tudo aquilo sozinho, e por isso ele agradecia, ele mencionava nome por nome, ele mandava lembranças direta ou indiretamente, ele era alguém que incluía as pessoas na vida dele. A pergunta que eu faço então para você é a pergunta que eu mesmo fiz para mim. Quem é o seu Timóteo? Você é Paulo para algum Timóteo? Você é Timóteo de algum Paulo? Ai daqueles que andam sozinhos, caindo, quem os levantará? Muitas vezes nós optamos em seguir uma jornada solo cristã, e isso não é saudável. Muitas vezes, sim, talvez, porque não haja uma cultura de discipulado, não haja uma cultura de acolhimento em determinadas igrejas, ou até mesmo em determinados setores da igreja. Óbvio que somos falhos. O pastor não tem condição de acompanhar todos. E
Às vezes pode ser que você seja desassistido. Mas ainda que isso ocorra, você tem duas atitudes diante de você. Você tem duas posturas a tomar. Ou você aceita essa condição de viver isoladamente, ou você se levanta para ser um Paulo na vida de outra pessoa. Porque a partir do momento que nós nos levantamos para ser um Paulo na vida de algum Timóteo, nós já não estamos caminhando sozinhos. É óbvio que deve existir intencionalidade de ambas as partes. Mas o fato, talvez, de eu me sentir deslocado, o fato, talvez, de não ter alguém me acompanhando no momento, isso não pode servir como desculpa para o meu isolamento. Pelo contrário, consciente de que eu não posso caminhar sozinho, devo me levantar e cultivar e desenvolver um relacionamento com alguém. Todos nós precisamos de alguém, meus irmãos. Inclusive o apóstolo, inclusive pastores, inclusive diáconos, inclusive líderes de ministério, inclusive professores da escola bíblica dominical, inclusive casais precisam de outros casais. Não podemos caminhar sozinhos. Ai daqueles que estiverem sozinhos. Você é Timóteo de alguém? Dependente da sua posição, da sua postura. Você é Timóteo de alguém? A quem você busca conselhos? Você tem alguém que pode falar direta e claramente ao seu coração, confrontando, exortando? Alguém a quem você abra o seu coração com sinceridade, alguém com quem você não fica na defensiva, alguém que, quando você está em dúvida de como agir, de como proceder, qual caminho seguir, qual passo tomar, alguém a quem você procura e diz: sabe, eu estou com dúvida, eu não sei o que fazer nessa situação, por favor. Paulo, meu Paulo, me ajuda nesse momento. Nós devemos estender. Se você tem isso, preserve, porque é algo precioso. Se você não tem, busque, cultive. Mas todos, porque todos nós estamos abaixo, vamos pensar assim, uma hierarquia, todos nós estamos abaixo dos apóstolos. E Paulo, como apóstolo, era alguém que incluía pessoas na sua vida. Mais uma vez, quem é o seu Paulo? E mais uma vez, você é Paulo de qual Timóteo? Especialmente em tempos de pandemia, nós precisamos nos unir ainda mais e buscar caminhar com alguém ao nosso lado, porque nem sempre será fácil. Pelo contrário, muitas vezes é bem difícil. E sozinho pereceremos. Aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Então não seja parte desse grupo, mas seja parte do grupo que, como Paulo, é intencional em mentorear. Ele não só inclui Timóteo, mas ele escreveu 2 cartas para Timóteo. Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha tecnologia nenhuma, mas ele sabia do que estava acontecendo na vida do seu discípulo e ele intencionalmente o procurava. Mas também sendo Timóteo de alguém, Paulo para alguém e Timóteo de alguém. Reflita sobre isso. E que Deus te dê graça, que Deus te ilumine. E que você possa, então, desfrutar das bênçãos do Senhor em um relacionamento de amizade, fraternidade em Cristo Jesus, onde há liberdade
para abrir o coração, buscar conselhos, exortar e ser exortado. Pela graça de Deus, nós podemos sim, tanto encontrar pessoas, como ser agentes de Deus na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe.